O Day Tripper, ele foi pensado para funcionar de duas maneiras. Porque o Day Tripper era uma história que tinha que funcionar no mercado americano, então tinha que pensar para um público americano e para o jeito que eles publicam quadrinhos, então tinha que funcionar em capítulos de um jeito que o leitor quisesse voltar todos os meses. Então a gente tinha que pensar em capítulos que funcionassem bem, separadamente. E depois, o conjunto todo tinha que funcionar também, porque a gente sabia que pelo menos no Brasil ia sair de uma vez só, como um livro. Bom, o Bá teve a ideia inicial, ele estava lá no banho, viu, tinha uma favela do lado que dava para ver da janela e ficou pensando que ele podia morrer a qualquer momento se viesse uma bala perdida. Ela era uma ideia muito mais simples, que eu tive no banho, porque tinha... O Fábio já contou isso, né? Precisa contar isso? Precisa. E aí ele começou a pensar nessa coisa da morte a qualquer momento e o que a vida significa com a morte como ponto de partida. Você não precisa ser um herói para morrer, você pode morrer a qualquer hora. E de várias maneiras diferentes. E aí, a partir daí, a gente começou a pensar nessa ideia de usar a morte como um jeito de fazer as pessoas pensarem na vida. Aí, a gente começou a pensar juntos que jeitos legais o personagem podia morrer para enfatizar coisas legais que aconteceram na vida dele. Então, era essa junção de várias peças e tentar criar uma história meio que montando um quebra-cabeça. O que eu acho que diferencia, e foi um negócio que eu descobri com o passar do tempo, quando eu fazia as minhas histórias nos fanzines aqui ou nas primeiras publicações aqui e depois começando a trabalhar no exterior, que se você quer que pessoas te entendam em qualquer lugar do mundo, você não tem que falar de uma coisa que elas conhecem, mas tem que ter uma sinceridade que elas reconhecem. E no caso do Day Tripper, a gente decidiu que eu ia desenhar, que o meu desenho talvez funcionasse melhor com a história, mas aí, para ter um diferencial visual nas partes que o personagem sonha, porque no sonho as coisas são diferentes, aí o Bá desenhou os sonhos. Então, no caso do Day Tripper, foi assim que a gente fez. Foi pensando nas histórias juntos, pensando nos capítulos juntos. Eu desenhei a maioria, ele desenhou os sonhos e ele fez a capa. A gente tinha o esqueleto da história inteira. O que mais ou menos ia ser cada capítulo, qual a idade do personagem, o que ia estar acontecendo, qual era o tema mais ou menos de cada capítulo, como ia acabar. Mas não o roteiro elaborado completamente. Quando ele saiu em fevereiro de 2011, ele ficou 4 semanas como o gibi mais vendido na lista do New York Times, nos Estados Unidos. Então é um livro que, depois de 3 anos, ele continua cativando as pessoas e... Então, nesse sentido, ele é o livro que a gente sempre quis fazer. É um livro que gente que não está acostumado a ler quadrinhos gosta e se interessa por mais quadrinhos.